Bom, eu vou compartilhar com vocês hoje a minha crônica das dispensações. Eu vou ler um pedaço aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, e aqui na minha super Bíblia dos Gideões Missionários, a partir do versículo 26, que está escrito assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Vou cortar aqui, vou até lá no final. Diz assim: digo-vos também que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Dois estarão num campo, um será tomado e outro deixado. Bom, essa minha crônica das dispensações, ela fala de uma questão que a gente precisa compreender quando a gente lê a Bíblia. A própria palavra, né, a Bíblia, ela diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos aprender a discernir as coisas da Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita através de um período enorme de tempo e por muitas pessoas. E tenho para mim, né, no meu coração, que a Bíblia, essa coleção de relatos, de livros, de histórias, de profecias, de metáforas. Jesus era um cara que usava muitas metáforas. As profecias são cheias de metáforas, né? O Apocalipse é uma metáfora enorme, o próprio Gênesis também, e os profetas maiores e menores usam muitas metáforas. Então a gente precisa aprender a abstrair pelo Espírito, obviamente, para que nós possamos chegar à vida. A Bíblia não pode ser encarada de uma maneira ortodoxa, que você vai pegar o que está escrito ali, que nem aquela questão que se coloca muito, a pessoa usa um texto bíblico lá do Levítico, que fala que não pode marcar o corpo por causa dos mortos, e aí se interpretou de uma forma errônea, na minha opinião, particular, que o cara não pode fazer uma tatuagem. Então, assim, isso para mim é uma letra mortal. Ou seja, é uma letra que não tem vida. O Espírito é quem traz a vida. O Espírito, ele dá ação a essa palavra escrita, a essa ideia que está aqui registrada. Porque, na verdade, todos os escritores da Bíblia estão tratando de coisas e eventos particulares. Jesus, ele está falando uma coisa muito interessante que eu denominei como crônica das dispensações, porque dispensação é como um tempo profético, né, em que Deus revela algo para o ser humano. E Jesus está falando de três tempos, né, na minha opinião, usando da minha maneira essa questão de dispensação. Então ele fala, primeiramente, no verso 26, que foi como nos tempos de Noé, que as pessoas, elas comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até que um dia Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Houve um tempo, houve uma arca. Eu não sei se as coisas são exatamente como estão ali narradas, você me entende? Muitas pessoas assistiram aí no ano passado, não, esse ano mesmo, o filme Noé, ficaram meio chocadas e tal. Não, aquele filme não é bíblico. Mas enfim, Noé e a sua arca são uma história totalmente fantástica, né? Ela é cercada de coisas que, se você for parar para tentar prová-las racionalmente, você vai encontrar muitas dificuldades. Assim é a Bíblia em toda a sua extensão, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, apesar de canônicos, ou seja, eles foram declarados por uma junta cristã como sagrados, eles são improváveis, difíceis de se provar, melhor dizendo. Então, Noé é uma questão muito complexa. Noé e sua arca, os bichinhos todos em harmonia lá dentro. Até no filme tem uma coisa bem bacana, porque eles mostram que os animais ficaram dormindo, né? Os caras prepararam lá um negócio lá e deram uma droga para os animais, que eles ficaram dormindo durante o tempo todo. Isso até provaria alguma coisa que a gente não poderia explicar. Mas o fato é
que esse evento ele tem algo para trazer para nós. A questão não é a mecânica, a tecnologia, o que aconteceu de fato, mas o que isto representa em sua essência para nos trazer edificação. E esse é o meu ponto com a palavra de Deus. Ela se torna espírito vivificante no momento em que ela tem sentido para mim. Em que ela entra para dentro do meu coração, ela transforma a minha mente, ela me renova na maneira de pensar e positivamente me impulsiona para uma nova postura de vida. Isso é o que eu entendo como a palavra de Deus, como uma espada cortando coisas muito milimetricamente, separando aquilo que é do homem daquilo que é de Deus, levando o homem para uma nova circunstância de vida através da fé, através do profético. No tempo de Noé, as pessoas estavam lá vivendo suas vidas, mas num dado momento a arca fechou e as pessoas ficaram do lado de fora e somente aqueles que estavam dentro da arca foram salvos. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui nessa primeira dispensação, vamos colocar assim, nessa primeira estação das dispensações. Então, Noé, sua família, os bichinhos foram salvos. Isso aconteceu. E fechou a arca e já era. Quem estava de fora dançou, quem estava dentro estava salvo. Aí chega num novo momento, uma nova estação, uma nova circunstância. Da mesma forma, lá em Sodoma, não é isso? Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Em antítese ao que aconteceu lá no tempo do Noé, nesse lance do Ló em Sodoma e também em Gomorra, o que aconteceu? Quem estava na cidade dançou. Quem estava na cidade foi condenado. Quem saiu da cidade se salvou. Porque choveu fogo e enxofre do céu, matou, consumiu todo mundo. Se em uma circunstância, quem estava dentro da arca foi salvo e quem estava fora dançou, foi condenado, morreu. Na outra, nos tempos de Ló, o que aconteceu foi o contrário. Quem estava dentro da cidade foi condenado. E quem saiu da cidade maldita, que era Sodoma e Gomorra, que foram amaldiçoadas, quem saiu daquele lugar, ele acabou se salvando. Aí Jesus, lá no finalzinho, ele vem e demonstra uma outra questão. E ele fala que vai ser, ele fala naquele dia também, assim será, no 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aí ele diz, lá no 34, digo-vos, naquela noite estarão dois andando numa cama, um será tomado, outro será deixado. E duas pessoas estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Dois estarão num campo, um será tomado, o outro será deixado. Veja bem, nos tempos do Noé, quem estava dentro da arca se salvou, quem estava fora foi condenado. Nos tempos de Ló, quem estava dentro da cidade foi condenado, foi o contrário, e quem estava fora da cidade foi salvo. Nos dias do Filho do Homem, nos nossos dias, na nossa dispensação, no nosso tempo, a igreja, ela não é como nos tempos de Noé, nem como nos tempos de Ló. A igreja não é a arca, aonde você entra e junto com os outros animaizinhos fica salvo. A igreja também não é um lugar maldito. Muitas pessoas saem de uma igreja até lendo textos bíblicos, né? Apocalipse, próprio Isaías, né, que tem o mesmo texto, fala assim, sair do meio dela, para que não se tornem participantes das suas chagas e também da sua condenação. Ele manda sair. Mas a questão dos tempos de Jesus não tem a ver com quem está dentro e quem está fora, porque nos dias do Filho do Homem, ele está falando de coisas essenciais, coisas interiores, coisas de dentro do coração humano, porque ele está dizendo que por fora as pessoas idênticas, fazendo as mesmas obras, praticando as mesmas coisas, uma será tomada e a outra será deixada. Ele diz aqui, naquela noite estarão dois numa cama, um casal, marido e mulher, estarão dormindo, um vai ficar e o outro vai subir.
Também, da mesma forma, duas pessoas estarão juntas moendo, trabalhando. Duas pessoas estarão no campo, trabalhando, colhendo, plantando. Uma será deixada e outra será tomada. Qual é a questão aqui? É uma questão matemática? 50-50? Tem a ver com 50% vai, 50% fica? Ou qual é a questão que nós estamos vendo aqui? A questão, dentro do meu conceito, dentro do que a vida da palavra traz ao meu coração, é que depende daquilo que está no interior de cada pessoa. Você está na sua igreja fazendo o seu louvor junto com um outro irmão. Um é guitarrista e o outro é baixista. Um é violonista e o outro é baterista. Um é cantor, o outro é o vocalista, ou melhor, o baterista. Enfim, um será tomado, outro será deixado. Fazendo as mesmas coisas. Qual é o diferencial? Aquilo que está dentro do coração de cada pessoa. Dois crentes estarão trabalhando na mesma missão, lá na China, dando suas vidas por uma obra. Um será tomado, o outro será deixado. Qual a diferença? A igreja não é a Arca de Noé. Estar dentro da igreja não significa que as pessoas estão salvas. Participar das reuniões, dos cultos, dar os seus dízimos sistematicamente, isso não significa absolutamente nada, porque o que importa é aquilo que está dentro do seu coração, é a obra que aconteceu dentro da sua vida. Também não quer dizer que não, eu vou sair desse lugar e vou montar a minha própria igreja, porque esse lugar é um lugar maldito agora, eu não quero mais saber desse lugar. Então eu saio daquela terra maldita, eu saio daquela Sodoma, aquela igreja corrupta e vou montar uma nova. Também não quer dizer nada, porque o que Deus espera é acerca daquilo que está dentro do seu coração, do meu coração. Eu espero que Deus abençoe você, que você possa entender o que eu estou querendo dizer para vocês. E que Deus abençoe muito a vida de cada um de nós esse dia, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.